Glória a Deus. A paz do Senhor, minhas queridas. A gente fica até com borboletas no estômago. E ainda ser apresentada dessa forma, né? Maravilhoso é o Deus que tem nos sustentado dia após dia, não é? Toda glória ao Senhor. E bendito seja Deus pela sua vida que se dispôs a estar aqui nessa manhã para receber mais da parte do Senhor. É Ele que opera em cada uma de nós, não é? E eu fico feliz de estar fazendo parte desse momento. E achei lindo esse momento que acabou de acontecer, de nós orando umas pelas outras. Às vezes você recebeu uma fichinha de alguém que você não conhece, mas que é sua irmã e que às vezes sofre com as mesmas dores e tem as mesmas petições que você. E é tão bom a gente poder orar uns pelos outros, não é isso? Para mim, é alegria estar aqui com vocês. Finalmente, demorou um tempinho para a gente estar junto aqui, né, pastora? Mas o Senhor não erra o tempo. Ele sabe o tempo perfeito de todas as coisas. E esse é o melhor período para a gente estar juntas aqui. E eu espero que a gente continue recebendo da parte de Deus, como Ele tem feito coisas lindas nessa manhã. Você está recebendo? Eu fui profundamente edificada com a palavra que nós recebemos da pastora Ana Cláudia. E eu tenho certeza que você também. Que mulheres maravilhosas, essas mulheres que nos inspiram na palavra de Deus. Não é isso? Que a gente aprenda a cada dia. Elas são um padrão para a gente. Não é a mulher da revista que é o padrão para você. Não é a mulher da novela. Nem é Hollywood que é o nosso padrão. Mulheres cheias do Espírito Santo, essas sim, são o nosso padrão. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Nós vamos ler nós vamos ter uma leitura bíblica robusta e longa. Então, fica comigo, eu vou usar a versão NVT, a nova versão transformadora. Não sei se o pessoal pode colocar na tela a NVT. Números 13, nós vamos começar a ler a partir do verso 25 e nós vamos passar para o capítulo 14 também. Então, a leitura é longa, se liga aí para você não perder nada e ficar ligadinha. Amém? Vamos lá, números 13, a partir do 25, diz assim. Depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram o que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou. E, de fato, é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo, o povo que vive ali é poderoso, e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque, os amalequitas vivem no Neguebe, e os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Calebe tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Mas os homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los, são mais fortes que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes, os descendentes de Enaque. Perto deles, nos sentimos como gafanhotos. E também era assim que parecíamos para eles. Aí a gente começa em Números 14, primeiro versículo. Então toda a comunidade começou a chorar em voz alta. E continuou em prantos a noite toda. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Ah, se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam. Porque o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate? Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel. 2 dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné,
rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra diante de nós. Eles estão indefesos, não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Ainda assim, toda a comunidade começou a falar em apedrejar Josué e Calebe. Então a presença gloriosa do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os israelitas. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com desprezo? Será que nunca confiarão em mim, mesmo depois de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os deserdarei e os destruirei com uma praga. Então farei de você um povo ainda maior e mais poderoso que eles. Moisés, porém, respondeu ao Senhor: o que os egípcios pensarão? Eles sabem muito bem do poder que mostraste ao resgatar o teu povo do meio deles. Os egípcios informarão isso aos habitantes dessa terra, que já ouviram falar que vives entre o teu povo. Sabem, Senhor, que apareces ao teu povo face a face, e que a tua nuvem permanece sobre ele, que vais adiante dele na coluna de nuvem de dia e na coluna de fogo à noite. Se exterminares todo esse povo com um só golpe, as nações que ouviram falar de tua fama dirão: o Senhor não foi capaz de levá-los à terra que jurou lhes dar, por isso os matou no deserto. Por favor, Senhor, mostre que o teu poder é tão grande quanto declaraste. Pois disseste: o Senhor é lento para se irar, é cheio de amor e perdoa todo tipo de pecado e rebeldia. Contudo, não absolve o culpado. Traz as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. De acordo com teu grande amor, peço que perdoes os pecados deste povo, como os tens perdoado desde que saíram do Egito. Então o Senhor disse: eu os perdoarei como você me pediu, mas tão certo quanto eu vivo e tão certo quanto a terra está cheia da glória do Senhor, nenhuma dessas pessoas entrará na terra. Todas elas viram a minha presença gloriosa e os sinais que realizei no Egito e no deserto. Repetidamente, porém, me puseram à prova, recusando-se a ouvir a minha voz. Jamais verão a terra que jurei dar a seus antepassados. Nenhum daqueles que me trataram com desprezo haverá. Meu servo Calebe, no entanto, teve uma atitude diferente dos demais. Permaneceu fiel a mim, por isso eu o farei entrar na terra da qual fez o reconhecimento, e seus descendentes tomarão posse dela. Agora deem meia volta, e não sigam rumo à terra onde habitam os amalequitas e cananeus. Amanhã partirão para o deserto, em direção ao Mar Vermelho. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: até quando precisarei tolerar essa comunidade perversa e suas queixas contra mim? Sim, ouvi as queixas dos israelitas contra mim. Agora diga-lhes o seguinte: tão certo quanto eu vivo, declara o Senhor, farei com vocês exatamente aquilo que os ouvi dizerem. Todos vocês cairão mortos neste deserto. Uma vez que se queixaram contra mim, todos com mais de 20 anos, que foram contados no censo, morrerão. Não entrarão nem tomarão posse da terra que eu jurei lhes dar, para que nela morassem. As únicas exceções serão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Vocês disseram que seus filhos seriam tomados como prisioneiros de guerra. Pois bem, eu os farei entrar na terra em segurança, e eles desfrutarão daquilo que vocês desprezaram. Mas quanto a vocês, cairão mortos neste deserto. Seus filhos serão como pastores, andando sem rumo pelo deserto durante 40 anos. Desse modo sofrerão a consequência de sua infidelidade, até que o último de vocês morra no deserto. Uma vez que seus espiões passaram 40 dias fazendo reconhecimento na terra, vocês andarão sem rumo pelo deserto durante 40 anos. 1 ano para cada dia, como punição por sua culpa. Assim saberão o resultado de se opor a mim. Eu, Senhor, falei. Certamente farei essas coisas a todos os membros da comunidade que conspiraram contra mim. Serão destruídos neste deserto e aqui morrerão. Os homens que Moisés tinha enviado para fazer o reconhecimento da terra, aqueles que instigaram a rebelião contra ele, com seu relatório negativo, morrerão repentinamente de uma praga diante do Senhor.
Dos homens que haviam feito o reconhecimento da terra, apenas Josué e Calebe sobreviveram. Quando Moisés transmitiu essas palavras aos israelitas, eles se encheram de tristeza. No dia seguinte, levantaram-se cedo e subiram em direção ao alto dos montes. Vamos, disseram, reconhecemos que pecamos, mas agora estamos prontos para entrar na terra que o Senhor nos prometeu. Moisés, porém, disse, porque desobedecem à ordem do Senhor, isso não dará certo. Não subam para a terra agora, pois o Senhor não estará com vocês, seus inimigos os aniquilarão. Vamos até aí. Senhor, essa é a tua bendita palavra. E nós pedimos ao Senhor que a tua bendita palavra mais uma vez nos ensine nessa manhã bendita, que estamos reunidos diante da tua presença para ouvir o que o Senhor tem a dizer a nós. Fala conosco nessa manhã. Continua falando, o Senhor já tem falado de forma tão doce, tão grandiosa. Continua falando conosco em nome de Jesus. Amém. Esse texto é extremamente chocante, é uma história muito triste. Eu lamento profundamente essa história. E quando eu ainda muito jovem, adolescente, eu ficava lendo a Bíblia, e quando eu via a história do povo de Israel, eu falava assim, meu Deus, mas por que povo obstinado? Que povo teimoso? Que povo doido? Deus abre o mar, daqui a pouco eles estão reclamando porque não tem água. Que povo incrédulo, eles viram as pragas no Egito, eles viram o poder manifesto de Deus, Deus executando o juízo sobre os deuses egípcios, através de cada praga, até os tirar de lá, pelo poder da sua mão. Eles viram o mar sendo rasgado, e eles passaram a pés enxutos. Como é que daqui a pouco, quando atravessa o mar, está com água, está faltando água, eles já pretenderam apedrejar. Toda hora aparece isso, quando você vai lendo a história de Israel, toda hora aparece, e quiseram apedrejar Moisés, e quiseram apedrejar Moisés, e quiseram, oh meu Deus do céu, realmente o Senhor falou que Moisés era o cara mais paciente da terra, fatíssimo. E aí, a gente olha para essa história e fala assim, meu, que povo miserável, meu. Que povo obstinado, que povo... E eu ficava assim, meu Deus, por que essa história está aqui? Que povo é esse? E o Senhor docemente me respondeu, esse povo são vocês. E aí a gente olha para a nossa história aqui no século XX, e a gente sabe que a Bíblia não tem nada aqui que está enchendo página. Tudo que está contido aqui tem o poder de nos ensinar, de nos exortar, de nos limpar, de nos transformar. E de não nos fazer incorrer nos mesmos erros que os nossos irmãos, todos feitos do mesmo material que nós, incorreram. E quando a gente observa essa trajetória do homem, né, do povo de Israel, sendo arrancado do Egito, pela mão poderosa de Deus, ser levado ao Sinai, onde Deus se apresenta ao povo, porque aquele povo ali que se multiplicou na terra do Egito, descendentes dos patriarcas, né, descendentes dos filhos de Israel, eles estavam ouvindo a tradição, né, com certeza, aquilo que foi passado a eles, de pai para filhos, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que gerou a José, que foi governador no Egito, trouxe para cá toda a sua família, e por isso nós estamos aqui. Aquele povo também tinha recebido uma forte influência da idolatria egípcia. O fato é que quando Deus leva esse povo ao invés de levar direto para a terra, Deus leva o seu povo para o Sinai. E ali se manifesta ao seu povo e dá a eles uma direção, diretrizes sobre as quais eles deveriam viver, que são os mandamentos de Deus. E a gente vê que Deus inaugura os mandamentos se apresentando para o povo, para o seu povo. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Somente a mim adorarás. E só a mim prestarás culto. Por quê? Por que Deus tinha que já estrear com esse mandamento? Porque eles estavam cheios das influências do Egito. Então Deus estava tirando o seu povo do Egito e agora os estava ensinando uma nova maneira de viver e arrancando de dentro deles a idolatria do Egito. A evidência disso é que quando Moisés se demora no monte, onde ele está recebendo as leis de Deus, o povo faz o quê? Um bezerro. Para eles era uma coisa super comum construir uma imagem e prestar adoração, porque é isso que eles cresceram vendo acontecer na terra do Egito, onde os deuses eram diversos. Por isso mesmo que antes do Senhor tirar o seu povo da terra do Egito, Deus tira o seu povo executando as pragas. Não era muito mais fácil já começar com a última praga? Vamos abreviar o caminho. Mas por que Deus endurece o coração de Faraó
E vai aquele vai e volta, vai e volta. Deixa meu povo ir, não deixa não, deixa meu povo. E a Bíblia fala que o próprio Deus endurecia o coração de Faraó. Por quê? Porque Deus estava manifestando o seu poder diante dos olhos dos hebreus. E também executando juízo sobre a terra do Egito e sobre cada deus egípcio. Quando você vai vendo as pragas, cada uma delas tem uma conexão com uma divindade egípcia. E a última, a própria figura de Faraó, que era considerada um deus. E aí Deus leva o povo para o Sinai, ensina os seus estatutos e leva eles até Canaã. Gente, é a nossa história. Deus tira a gente do pecado, você aceita Jesus, larga a antiga terra, larga os velhos hábitos. Aí você passa pelo discipulado, não é assim? Sinai, né? Você vai entendendo o que foi que aconteceu na sua vida, que novidade é essa, quem de fato é o Jesus da história. Né? Porque a gente conhece a história de Jesus, mas a gente precisa conhecer o Jesus da história. Então, por isso que é tão importante o discipulado. Então, as pessoas vão aprendendo, entendendo, compreendendo, discernindo com clareza o que significa aquela decisão de erguer a mão e falar: Senhor, toma conta da minha vida. E a mesma coisa, o nosso Sinai é o discipulado, né? Por isso que ele é tão importante. E ali a gente vai para a nossa jornada humana, que é um deserto. É ou não é? A nossa jornada humana é cercada de perigos, cercada de exaustão. Quantas vezes dá vontade de desistir? A gente vai vendo na trajetória desse povo, quantas vezes eles, privados dos prazeres que tinham no Egito, eles desejam voltar. Ah, que saudade! A gente está comendo só maná, 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 maná. Quero maná. Quero a carninha. Saudade do alho, das cebolas, do Egito. Aqui areia, 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 maná, 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 areia, areia. Gente, não é a nossa cara? Fala sério, não é a nossa cara? A gente fica julgando o povo. A gente é assim. Esse povo é a nossa radiografia. Mostra a nossa humanidade. Que se cansa logo, que quer voltar atrás logo, que quer desistir logo, que tem saudade do tempo da escravidão. E aí a gente está falando, é o desafio do ano aqui, na Igreja Batista Central desse ano, o ano do avivamento. E quando a gente olha para essa palavra avivamento, a gente encontra o seu significado: ato ou efeito de avivar-se, de dar ou ganhar vida ou ânimo. Dar vida ou viveza. Avivar é dar vida ou viveza a. Despertar, animar, estimular, realçar, reanimar-se, crescer, tornar-se mais claro. Olha que interessante. Às vezes a gente, quando lê essa palavra avivamento, a gente que é crente pentecostal, a gente logo pensa no mover, no manto, né? Naquela adoração, todo mundo vai para o chão, aquela presença santa. Né? É bom, isso é bom, gente. Mas, por exemplo, uma marca, uma característica do avivamento irrefutável é arrependimento de pecado. Convicção e arrependimento de pecado. E arrependimento é ficar: oh Deus, perdoa. Arrependimento é mudar de direção. É passar a ter uma outra vida, viver de outro jeito, ter uma outra mentalidade. O pecado passa a ser um acidente de percurso e não uma escolha. Então, isso caracteriza o avivamento. Né? E outra característica do avivamento é despertar. É uma das coisas que está aqui, avivar, despertar. A gente é desperto e não anda apenas naquilo que a gente vê, mas a gente enxerga além daquilo que a gente está vivendo. Isso é avivamento. Você enxerga com os olhos do alto. Você enxerga pelo prisma de Deus, pela misericórdia dEle e pelo Espírito dEle que habita em você. Então você não vai com o relatório da maioria. Você não vai falando: ah, meu Deus do céu, olha essa pandemia. Ai, meu Deus do céu, fulano morreu, vou morrer também. Ai, esse país não vai para frente, esse país, isso aqui, assim, não sei o quê. Fulano não pode ganhar de novo, a esquerda não pode voltar. Gente, o fato é que você crê que o Senhor está sentado em um alto e sublime trono. E você crê que Ele tem tudo nas suas benditas mãos. Então, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Põe o seu joelho no chão. Ora e geme pelo Brasil. Ora e geme pelo Brasil. Ora e geme pela sua nação. A gente está vendo o que está acontecendo na Ucrânia. Que o Senhor tenha misericórdia daquele povo.
o Senhor tenha misericórdia daquele povo e avive a sua igreja na Ucrânia. Em nome de Jesus. Sabe por quê, gente? Porque dias difíceis forjam fortes cristãos. Dias difíceis trazem avivamento para a igreja. Então, não estou sendo aqui profeta do caos. Eu estou pedindo para o Senhor resolver a nossa parada. E se a nossa parada não for resolvida com o sussurro do Senhor, que nos atrai a buscá-lo de todo o coração em primeiro lugar, Ele vai permitir um outro jeito de nós amadurecermos. Se a gente não escuta o sussurro, vem o megafone. E eu vou falar para vocês, o megafone de Deus, no megafone de Deus, ou você vai ser crente, ou você vai deixar para lá. O muro vai ficar vazio. Porque no megafone de Deus, gente, e o megafone de Deus, ele está por toda a terra. O Senhor está bradando. Mas tem gente que ainda está viajando na maionese. Tem gente que ainda está mais preocupado com o shopping, com o último lançamento, do que o Senhor está fazendo em toda a terra. A gente entra nas redes sociais, sangue de Jesus tem poder, misericórdia. Vamos orar pela Ucrânia. E todo mundo põe um post bonitinho, mas quem orou? Quem pôs o joelho no chão e a boca no pó? Senhor, tem misericórdia das crianças ucranianas, Senhor. Tem misericórdia das mulheres ucranianas que estão sendo arrancadas das suas casas, Senhor. Obrigadas a abandonar tudo que tem, Senhor, para não serem mortos. Tem misericórdia, Deus, daquelas mães que já perderam filhos, das esposas que já perderam maridos. Tem misericórdia. Será que vai precisar de doer quanto na nossa pele para a gente despertar? O Senhor está nos chamando para o avivamento, sim, gente, mas que essa história desse povo de Israel, tão parecido com a gente, que não venha sobre nós a palavra do Senhor dizendo, será segundo vocês dizem. Compreendem que nessa condenação do Senhor, Ele usou aquilo que eles falaram. Nós somos como gafanhotos. Nós vamos morrer nesse deserto. O Senhor trouxe a gente aqui para morrer nesse deserto. O Senhor usou a mesma palavra que saía da boca deles, falou, vai ser conforme vocês disseram. Enquanto Josué e Caleb tinha um outro discurso, Caleb estava animado, Caleb estava com a perspectiva do céu, Caleb tinha prestado atenção nos poderosos feitos do Senhor. Caleb tinha visto o que o Senhor vinha fazendo todo esse tempo. Ele presenciou, ele viu Deus bravo, ele viu Deus brando, ele viu Deus defendendo o seu povo, e ele viu Deus corrigindo o seu povo, e ele sabia que ele podia confiar. Olhando as circunstâncias, a gente não pode confiar, eles são enormes mesmo. Olhando as circunstâncias, é um povo sanguinário, olhando as circunstâncias, a gente está lidando com um gigante. Olhando as circunstâncias, o que vai ser de nós? Mas olhando para o Senhor, eia, subamos, o Senhor vai entregar nas nossas mãos a terra que Ele prometeu. E tem muita gente que não está entrando na terra que Deus prometeu. Porque, gente, a salvação, quando Jesus entra na nossa vida, nós estamos esperando, nós temos a expectativa da sua vinda. Nós temos a expectativa do único que vai poder colocar essa bagaça em ordem. A gente destruiu tanto o planeta, a gente detonou tanto a natureza, a gente joga lixo no chão, a gente tem péssimos hábitos, a gente desrespeita as regras da natureza, a gente ofende o nosso semelhante quando ele pensa diferente da gente, a gente está num estado lastimável, gerado pela queda, a gente dá uma olhada para as nações, a gente vê as nações em conflito, em ruína, a gente vê guerras, rumores de guerras, a natureza respondendo a tanta agressão, e são chuvas torrenciais alagando a nossa vida, tanta tragédia acontecendo, morros vindo abaixo, sepultando famílias vivas, são tantas tragédias que estão ao nosso redor, exatamente diante dos olhos daqueles homens que espiavam a terra prometida, eles também só viram o lado negativo. Agora, tudo que está acontecendo aqui é consequência da queda, consequência do nosso pecado, a corrupção é consequência da maldade humana. Mas a gente tem a esperança de que um vai vir e consertar todas as coisas. Até lá serão só tentativas. Um só
vai colocar a terra em ordem. Ele reinará para sempre. E é esse reinado que nós aguardamos. Mas enquanto aguardamos, o que a gente faz, Helena? A gente já está sob esse reino. A gente já conhece o que Jesus fez. Nós já somos guiados pelo Senhor. O Espírito de Deus, o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, naquela manhã de domingo, o mesmo Espírito habita você. Você já pensou, se você pensasse nisso? Você não comia o que você comia, você não assistia o que você assistia, você não falava o que você falava. O mesmo poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, te convenceu da justiça, do pecado e do juízo. E é por isso que você está aqui. Você não está aqui porque você é intelectualmente superior e você entendeu a graça. Não, o Espírito Santo te revelou. Abriu os seus olhos, abriu os seus sentidos espirituais. Para que você cresça. Mas Ele não quer que a gente apenas creia. Ele quer que a gente caminhe em novidade de vida. Que a gente caminhe tendo a perspectiva de Calebe. Que a gente caminhe e não sucumba às coisas que acontecem no deserto, as tempestades que acontecem no deserto. E a gente está no meio de muitas tempestades no deserto, fala sério. Mas nós estamos com os olhos em Canaã, no que Deus prometeu. Mas como nós já conhecemos Deus hoje, nós temos o relatório de Calebe, nós temos a vida de Calebe. Por isso nós vamos entrar e possuir a terra. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós ainda estamos percorrendo o deserto, nessa nossa analogia, nesse nosso paralelo. Nós ainda estamos percorrendo o deserto. E nós estamos sendo afligidos. E nós sentimos vontade de desistir. Vontade de voltar atrás. Às vezes você é tomada por um sentimento de... Gente, será que eu estou crendo na coisa certa? Porque às vezes você vai dizendo... O que eu mais estou escutando nesses dias é crente me perguntando, mas e Deus? Como é que Deus está nisso tudo? Crente desesperado. Crente apavorado. Gente, crente até o diabo é. A palavra diz que até os demônios creem e tremem. Não basta você crer. Você tem que caminhar como quem crê. Você tem que reagir como quem crê. Você tem que ter os seus olhos no autor e consumador da sua fé. Você tem que entender o que Jesus veio te dar. Que não é só a salvação, mas vida abundante. E vida abundante que flui agora. E vida abundante não tem nada a ver com bem material. Vida abundante tem a ver com paz e alegria no Espírito Santo. Amor que flui de graça, porque de graça recebemos. Amor que alcança o outro, que resgata o outro, que atinge o outro, que cuida do outro, independente de quem é esse outro. Deus não mandou amar os nossos semelhantes. Jesus falou que amar quem pensa como nós é fácil. Até os publicanos fazem o mesmo. Até os pecadores fazem o mesmo. Jesus mandou amar o diferente. E amar, gente, não é, ai querido, vamos festejar juntos. Amar não é afinidade não, gente. Amor não é afinidade. Amor é a firme decisão, a consciência intencional. O amor é intencional. Ele vai tratar o outro exatamente como quer ser tratado. Com o mesmo respeito e com a mesma dignidade. O prumo que Jesus colocou é como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. E começa o treinamento aqui, em casa, entre nós. Porque se a gente não ama nem os que professam a mesma fé, como é que a gente vai amar os que estão nadando de braçada numa vida doida? Se você não consegue perdoar a irmã que te arranhou aí um pouquinho, talvez ali na fila mesmo você teve uma situação, deu vontade de dar uma voadora nela. Quando dá vontade de dar voadora, você vê em que estado você está. Porque se somos dominados pelo Espírito, vivemos pelo Espírito. E se vivemos no Espírito, o que sai de nós é alegria, paz, benignidade, bondade, domínio próprio. Os frutos vêm sem a gente fazer força para isso. Vem porque a nossa nova natureza começa a se sobrepor à nossa velha natureza. Que está lá, gente. Se tem uma coisa que não morre afogada na água do batismo, é o velho homem. Todo dia a gente tem que brigar com ele. Todo dia, né? Como diz aquela música do Thales. Mas todo dia o pecado vem.
me chama. Aí a gente pensa em pecado, a gente já logo pensa nos pecadão, né? Adultério, balada, prostituição, bebedice, droga, vida louca! Não. O pecado começa no pensamento. Todo dia a fofoca vem, me chama. Todo dia a maledicência me chama. Todo dia a língua grande vem. A inveja, a cobiça, né? Essas coisas, você está lá na rede social, crente demais. Até que sua irmã posta a benção. Te dá um ranço. Não é inveja, Helena, é ranço. Não gosto mais dessa pessoa tanto assim. Precisa de postar isso, parecida. É inveja. Não é ranço, é inveja. Inveja. E todo mundo aqui nesse auditório já sentiu e sente. Você está rindo aí? Desse pecado eu não sofro. Pior coisa é aquele que tem mau hálito, né? Todo mundo sabe, menos ele. Gente, a inveja, ela é inerente à espécie humana. E mais do que nunca, ela está sendo estimulada nesses nossos dias, pelas redes sociais e pelos padrões doentes que essa sociedade impõe para nós. Então, às vezes, você está feliz com aquilo que você tem, até que você se comparar com a vida da outra. Para de se comparar. Como foi bem dito nessa manhã aqui, nós somos singulares. Cada uma de nós tem um propósito lindo. E a gente é bonita com essa nossa beleza única, singular. Você não tem que ter o nariz da fulana. Se você tivesse que ter o nariz da fulana, Deus tinha te dado o nariz da fulana. Gente, eu não tenho nada contra a cirurgia plástica, antes que comece a me apedrejar. Eu não tenho nada contra a cirurgia plástica. Já fiz. Fiz uma abdominoplastia. Não adiantou muito, não. Barriguinha às vezes resiste, mas... Entendeu? 4 filhos, 4 gestação. Acabou com o meu músculo. Aí você vai daí para mais. Quando chegar na menopausa, então, na qual estou, você vai ver que você vai ter um problema crônico, né? Então, conserta esse nervo, põe tudo no lugar, né? Então, eu não sou contra cirurgia plástica. Mas essa história, a minha amiga que fez a minha cirurgia é cristã, é médica, muito competente. Paulinha, às vezes, fala que as pessoas chegam no coisa e falam assim, eu quero o nariz dela. Só que o nariz dela, na sua cara, vai ficar um desastre. Gente, seja feliz com quem você é. Se tem alguma coisa para melhorar, melhore. Mas não se descaracterize. Pelo amor de Deus, não deixe a harmonização facial matar quem você é. Faz um botoquinho de vez em quando, sabe? Mas não muda a cara, pelo amor de Deus. E a gente entra nessa vibe, a gente olha na revista, a atriz fulana. Por isso que eu comecei falando que o nosso padrão é Ruth, Noemi, entendeu? O nosso padrão são as mulheres que serviam a Jesus. O nosso padrão é Dorcas. Esse é o nosso padrão. O apóstolo Pedro, ele instrui as mulheres falando que não seja o franzido dos cabelos ou as joias a sua principal virtude, mas que seja de um coração quebrantado, pronto para servir o Senhor. Às vezes a gente vai dar a oferta, vai dar o dízimo, cata as moedinhas no canto da bolsa, mas para harmonização facial, 3 mil. Isso mostra onde está o seu coração. Onde está o seu tesouro? Aí está seu coração. Isso, gente, eu estou ilustrando de uma maneira bem bizarra, para você ter ideia de que como coisas irrelevantes têm tirado nossos olhos do autor e consumador da nossa fé, e a gente tem nos levado a viver uma vida medíocre. E na hora que chega a tribulação, na hora que chega a pandemia, na hora que chega a necessidade, a escassez, o desemprego, nós nos desesperamos. Essa pandemia mostrou para a gente que a gente não precisava de tanta roupa. Né? Mostrou para a gente que as maquiagens foram inúteis.
A não ser para fazer a live. Eu fiz questão de fazer a maioria das minhas sem maquiagem. Porque é o que a gente é de verdade. E ao invés da gente investir tempo, dinheiro, esforço, e se debruçar sobre o reino, vivendo hoje com uma antecipação do que aguardamos, vivendo hoje com os olhos no amanhã, vivendo hoje produzindo fruto que o Senhor quer que a gente produza agora, hoje. A gente está distraído com tantas coisas irrelevantes. E aí quando chega a ameaça, a gente olha para o tamanho dos gigantes. E a gente olha para aquilo que pode nos matar. A gente olha para aquilo que pode nos roubar. A gente olha para aquilo que pode nos levar para a escassez. E tiramos os olhos de Deus. Por isso, muitas pessoas são cristãs, mas estão debaixo de apavoramento, com as emoções abaladas, precisando de terapia, precisando de psiquiatra, precisando de remédios. E graças a Deus por eles. Eu acho que Deus já ungiu essa galera porque sabia que ia ser necessário. Deus já deu inteligência ao homem para desenvolver a ciência, a psiquiatria, a psicologia. Não estou desmerecendo de forma nenhuma esses profissionais. Graças a Deus, porque também, senão tinha muita gente que se diz cristã, dando cabo da própria vida, por não saber lidar com as próprias dores e dúvidas. Por que balançamos? Por que nos amedrontamos diante das ameaças da terra? Se Deus já nos prometeu que nos dará essa terra e que vai organizar todas as coisas. Por que a gente coloca tantos olhos aqui e tira os olhos completamente da eternidade? Não estou querendo dizer que você tem que começar a andar como se tivesse fumado um baseado. Tem uns crentes que querem ser tão espiritual, mas tão espiritual, que ele não consegue nem conviver com outras pessoas. Eu sou muito espiritual. E aí quando você olha para Jesus, a espiritualidade de Jesus era manifesta no tete-a-tete, na mesa, na casa de Levi, o publicano, jantando lá na casa de Zaqueu, corrupto, desgraçado. Era com essa galera que Jesus andava. E eles não permaneciam como eles estavam. Jesus andava com eles, mas eles eram transformados. A vida invadia aqueles corações e mudava. Depois daquela comida lá na casa de Zaqueu, ele voltou restituindo todo mundo que ele roubou. Depois que a mulher adúltera foi lançada aos pés de Jesus, eu duvido, gente, que ela tenha voltado para a cama de algum homem depois que ela teve à beira do apedrejamento. E aquele que tinha autoridade para apedrejar, porque ele não tinha nenhum pecado, disse para ela: eu não te condeno, vá. Eu fico imaginando os olhos de Jesus nela. Os olhos de Jesus nos olhos dela. Eu não te condeno. Vá. E muda de vida. Muda de vida. Com quem você está sendo contada, minha irmã? Nesse ano que a gente busca despertar, avivar, tornar vivo. Eu gosto desses significados. Animar, estimular. Você é avivado? Então você estimula, você anima. Você realça o que tem que ser realçado. Você desperta, você dá vida. E é isso que o Senhor quer nos levantar como mulheres nessa geração. Esse é o momento propício de nós nos levantarmos como luz no meio da escuridão. Mas como, Helena, essa escuridão está dentro de mim? Eu estou com medo. Eu estou apavorada diante dos relatórios. O resultado de uma eleição não pode mudar o meu coração. Não pode mudar o meu coração, porque o meu Deus está assentado em um alto e sublime trono. A injustiça humana, a carnificina que o Putin está fazendo, não pode mudar o meu coração. Porque eu sei que Deus está assentado em um alto sublime trono e Ele vai julgar todas as coisas.
Nada vai ficar barato. Então, quando eu penso com essa perspectiva do alto, eu penso, eu quero ser contada com os justos. Eu quero ser encontrada como luz nessa escuridão. Eu quero me levantar como uma intercessora pela Ucrânia. Eu quero ser encontrada como uma intercessora pelo Brasil. Eu quero ser encontrada como uma mulher facilitadora na minha nação. Como aquela que não só manda orar nas redes sociais, mas aquela que se ergue como um atalaia, que enxerga o que está por vir, mas não se amedronta. Desperta outros para a oração, para o quebrantamento, para a humilhação diante do trono de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. A gente vive numa sociedade que diz que a gente não tem que se humilhar. Que a gente tem que ser grande. E é tão triste quando a gente escuta isso no nosso próprio contexto evangélico. Deus está te honrando na terra. Você é poderosa. Tem mulheres que encontram comigo pessoalmente, às vezes me vê pelos vídeos no YouTube e falam assim, nossa, Helena, você é pequena. Eu falo com elas assim, menor do que você imagina. Muito menor do que você imagina. Mas se parecer tão alta, não, porque alto é o Deus a quem eu propago. Por isso que você me via alta. Ele é alto, Ele é grande, Ele é excelso. É tudo sobre Ele. É sobre Ele. A gente não quer se humilhar nem nos nossos relacionamentos interpessoais. Você veio para cá hoje, você está com o seu coração peludo com o seu marido. Mas chega aqui, a Gabi ministrou esse louvor maravilhoso, você chora, ergue as mãos, oh Deus maravilhoso, eu te quero ver, meu rei, meu senhor. Aí chega em casa, como você saiu obrigado de casa, a tromba continua. Ele que errou, ele que falou, ele que tem culpa, ele que peça perdão. Jesus foi na cruz por sua causa. Você diz que segue a Jesus, mas você quer que o seu opositor é que peça perdão? Helena, mas eu estou certa. Jesus também estava certo. Ele nunca pecou. Seguir os passos de Jesus é desistir do orgulho. Que parta de você a reconciliação. Que parta de você a coragem. Gente, para se humilhar tem que ter coragem. São os paradoxos divinos, sabe? Coragem para morrer, coragem para se auto-humilhar. É isso que é o negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo não é ficar se flagelando. Sabe? Ai, eu só vou andar de chinelinho de dedo para negar a mim mesmo. Olha como é que eu sou humilde, me dá aqui a faixa de mais humilde. Não, a nossa humildade aparece na hora que você tem razão. Mas você prefere ter paz. No que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Gente, a gente olha para esse texto que a gente acabou de ler, e a gente vê o nosso retrato nesse texto. E a gente vê o nosso retrato. É mais fácil a gente aderir a um relatório infeliz. É mais fácil a gente acreditar nas más notícias. É mais fácil a gente sucumbir diante daquilo que nos dizem. Não vai dar em nada. Esse país não vai para frente. Sua família não vai dar nada. Seu filho não vai voltar para Deus, coisa nenhuma. Essa miséria que você está vivendo nunca vai melhorar. Você tem certeza que você quer continuar servindo esse Deus que você diz que serve? E a gente se esquece de tudo, de toda a benevolência, de toda a graça, de todo favor, de toda a misericórdia, que se renova todas as manhãs, nos dando fôlego para viver mais um dia. Respira aí, respira fundo. Quantas pessoas estão no hospital agora lutando para fazer o que você acabou de fazer? A misericórdia do Senhor se renova sobre nós todas as manhãs. Junto com essas misericórdias, o seu perdão é renovado, o seu acesso ao trono está livre. Você pode se achegar a Deus, você pode falar com Ele os seus motivos de oração, você pode se relacionar com Ele intimamente. Você não precisa de um intermediário, a não ser de Cristo Jesus, que te leva até a sala do trono. Mas a gente está desesperado porque a gente está colocando a nossa esperança nos braços de carne,
A gente está acreditando no que a política ou o governo pode fazer por nós. Eu não estou falando para você ser alienado politicamente. De maneira nenhuma. Nós somos cidadãos, pagamos impostos, e nós temos a obrigação de votar com responsabilidade. Porque as consequências do seu voto serão suas. Serão de todos nós. Mas nós estamos num outro nível. Onde cremos que as coisas espirituais se sobrepõem às coisas carnais. A última palavra é de Deus. E seja ela qual for, nós vamos nos alegrar e nos erguer como sal na terra e luz no mundo. Mas isso tem que começar dentro de nós, dentro da nossa casa. E transbordar para toda a nação. Como é que você está vivendo, minha querida? Será que você está ouvindo os relatórios ruins do nosso tempo e tirando os olhos de Deus? Isso não vai te avivar. Isso não vai te animar. Isso não vai te despertar. Isso não vai te encher de vida. Ou será que você está somando com Caleb? Espera aí. Tem um Deus. Tem a música, né, que fala: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. É isso, e o resto da letra você já sabe. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, eu me alegrarei, eu me alegrarei. Não são as circunstâncias, o Senhor é o meu Senhor. O Senhor tem que parar de ser só o Senhor nos nossos lábios. O Senhor falou sobre o próprio Israel: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. E eu quero te perguntar nessa primeira parte da manhã: será que você é essa pessoa que fala do Senhor, que vem na igreja, mas que tem dado ouvidos aos relatórios ruins? Será que você é aquela que tem tido a inclinação de desistir? Eu quero voltar, eu vou voltar. Não tem nada resolvendo, tem guerra estourando, pandemia estourando. Quer dizer, eu vou viver minha vida. Tem um tanto de gente que depois da pandemia não voltou para a igreja. E não vai voltar. Por quê? Porque estava com o coração e os olhos nas circunstâncias e não no Senhor. Ficou decepcionado com Deus. Porque pensa que Deus pediu: pá, fulano morreu, ciclano morreu, ciclano morreu. Aquele pastor, aquele missionário, dava o sangue. Gente, o Senhor não vê a morte como a gente vê, não. Ele tem alegria na morte dos seus santos. Tem uns que ele tirou da terra, você já cumpriu. Vem cá, você não precisa passar pelo que está por vir, não. Hashtag fica a dica, gente. Se a gente está aqui, segura a sua onda. Segura a sua onda, amadurece, põe esse joelhão seu no chão, a boquinha no pó. Entendeu? E fala: Senhor, eu quero ser contada com Josué e Caleb. Senhor, eu quero gozar das tuas promessas. Senhor, eu quero desfrutar a vida abundante que tem nessa terra. Senhor, eu não quero ser movida pelos maus relatórios e pelas circunstâncias ao meu redor. Por mais que tudo esteja caindo ao meu redor, eu vou me erguer como sal, como luz, como esperança, como consolo, como provisão, como acolhedora daqueles que estão sofrendo. Eu vou ser uma coluna forjada pelo Senhor, uma árvore frondosa, de onde outros feridos vêm se aquietar à sua sombra. É isso que o Senhor quer fazer de nós. É isso que os seguidores de Cristo deveriam ser. E isso é avivamento. É muito gostoso a gente receber, a gente cair no poder, a gente rodopiar. Cada um aí sabe onde que pega.
estou aqui para fazer doutrina. Mas avivamento é mais do que isso. Convicção, arrependimento de pecados, que gera uma nova mentalidade, uma mudança de direção, que dá fruto, que dá fruto, que dá fruto, que dá fruto. Terra que mana leite e mel é você. Fique de pé no seu lugar. Eu não sei o que você está vivendo na sua vida pessoal. Mas tudo começa no pessoal, tá, gente? É de dentro para fora. Você pode ser uma bênção aqui na igreja. Eu posso ser uma bênção na plataforma. Mas isso aqui é só a pontinha de um iceberg. A base está em outro lugar. A base está lá dentro da nossa casa. A base está dentro da nossa casa. Como nós estamos vivendo a nossa fé dentro. Vai determinar como vai, se o fruto vai permanecer. Se o fruto vai permanecer. Como estão os seus relacionamentos? Às vezes nós estamos na igreja, erguemos as nossas mãos, somos dizimistas, ofertantes. Mas não falamos com o irmão de sangue há anos. Viemos para essa conferência, para esse encontro maravilhoso, passar o dia aqui na presença de Deus, com outras irmãs queridas. Mas saiu de casa batendo a porta, demandando com sua mãe, com seu pai, com seu marido, com seu irmão, com quem mora com você. Às vezes você veio, mas seu coração não tem esperança. Eu vim aqui para ver se alguma coisa melhora. A vida está ruim. Meus filhos estão tudo fora da presença de Deus. Não são as circunstâncias que definem quem você é. Onde você está bebendo? Onde você está bebendo água? Onde você está se reabastecendo? Se você não comer do Senhor, não beber do Senhor, você não vai ter força para prosseguir. Quando temos um relacionamento com Ele, os outros são curados. No que depender de você, você vai ter paz com todos. Tem gente que não vai querer reconciliação. Não se importe com isso. Mas deixe o caminho aberto. Às vezes você já chegou aqui tão fragilizada. Você está fria. Você está fria. Achegue-se a fogueira. É tão lindo quando Jesus chama Pedro para se reconciliar com Pedro. Pedro foi pescar. Jesus teve outros encontros com os discípulos, mas ele passou pela parede, se apresentou no meio deles, mas não falou com Pedro. Ele falou com Tomé. E falou de uma forma geral. Eu fico imaginando a aflição de Pedro. Por que não falou comigo? Porque eu neguei. Eles estão pescando e Jesus faz uma fogueira. E uma janta, assa peixe, esquenta pão. E chama Pedro para a conversa. Pedro, tu me amas? Tu me amas? Reconciliação com Deus. Talvez você esteja precisando de... Mas Helena, eu fiz, Helena, eu decepcionei. Você não decepciona a Deus porque Ele não é pego de surpresa. Ele é Deus. E o caminho da reconciliação ainda está aberto. Ainda. Então se achegue. Chega perto do Senhor. Pedro se achegou para perto de Jesus.
Agora, interessante que João estava perto também. Outros discípulos vieram também. E naquela conversa, Jesus disse como Pedro iria morrer e glorificar o seu nome. E ele pergunta logo sobre João: e quanto a esse? Jesus disse: que te importa? Quanto a ti, segue-me. Às vezes você está olhando para o que Deus fez na vida da outra, o que Deus fez na vida do outro, o que deu para o outro. Por que o outro não perdeu ninguém, eu perdi alguém tão amado? Você vai se comparando e vai se esfriando e vai se distanciando. Quanto a ti, segue-me. E para seguir, você tem que ir de perto, senão você se perde. Hoje é o dia. Hoje é o dia de você se achegar à fogueira. Hoje é o dia de você tapar os seus ouvidos para os relatórios ruins e colocar os seus olhos naquele que já fez tanto por você. Que você traga à memória o que te dá esperança. E que você volte a lembrar de tudo que Deus fez por você. E que você pare de se comparar com quem está ao seu lado. Deus tem uma obra em você. Ele é um Deus que cuida de todos. E cada um é importante na engrenagem. Por isso que o Pai é nosso. Pai nosso que estás no céu. Porque Ele trabalha em mim, trabalha no outro. E o todo manifesta a glória e o reino de Deus nessa terra. Eu não vou dizer aqui que você é o filhinho predileto. Porque Deus ama essa mulher que está do seu lado exatamente como ama você. Você não é melhor do que ela. Mas Ele ama as duas, ama as três, ama as quatro, ama as 1000. Ama as milhares de milhares de milhares. E tem um plano para cada uma de nós. Enquanto a Gabi ministra essa canção de dependência, que ela seja a nossa oração nessa manhã. Oração sincera. Às vezes a gente canta muita mentira. Então só cante se você realmente quer confessar diante de Deus: eu preciso de ti, eu preciso do teu perdão.